Olá, pessoal! Estamos dando prosseguimento ao nosso curso de extensão online, estágio híbrido, Cyberpolítica Básica, Formação Teórico-Prática para Sindicatos e Associações de Moradores. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Felipe Sampaio, RU 2789307, bacharelado em Sociologia, Uninter. O tema de hoje, cybercultura, cyberativismo e cyberpolítica. Minicurso 2, mais oficina de leitura virtual, parte 1. Bom, o que é cybercultura? Nós vamos, então, trabalhar com esse tema, utilizando, primeiramente, o trecho da entrevista de Pierre Levy, Cybercultura e Inteligência Coletiva, exibido no Roda Viva em 2001. Donc l'idée de l'ingénierie du lien. Bom, apresento aqui uma breve biografia do autor. Pierre Levy é filósofo, sociólogo e pesquisador em ciência da informação e da comunicação e estuda o impacto da internet na sociedade, as humanidades digitais e o virtual. Vive em Paris e leciona no Departamento de Hipermídia da Universidade de Paris 8. Foi incentivado e treinado por Michel Serres e Cornelius Castoriadis a ser um pesquisador. Especializou-se em abordagens hipertextuais quando lecionou na Universidade de Ottawa, no Canadá. Após sua graduação, preocupou-se em analisar e explicar as interações entre internet e sociedade. Desenvolveu um conceito de rede, juntamente com Michel Altier, conhecido como Arbres de Connaissance, Árvores do Conhecimento. Levy também pesquisa a inteligência coletiva, focando em um contexto antropológico, e é um dos principais filósofos da mídia atualmente. Suas pesquisas se concentram principalmente na área da cibernética. Com isso, tornou-se um dos maiores estudiosos sobre a internet. Então, aqui nós temos um trecho, né, da biografia desse autor que recomendo, né, a todos vocês a leitura das obras, um autor muito importante aí para nós estarmos compreendendo, né, essas transformações na contemporaneidade. Aqui eu inicio uma oficina de leitura virtual sobre o livro do mesmo autor, Cybercultura. Então eu vou ler alguns trechos deste livro com vocês e nós vamos gradualmente irmos refletindo, né, sobre os mesmos. Cybercultura, Pierre Levy, introdução, página 10. Dilúvios. Pensar a cybercultura. Esta é a proposta deste livro. Em geral, me considero um otimista. Estão certos. Meu otimismo, contudo, não promete que a internet resolverá, em um passe de mágica, todos os problemas culturais e sociais do planeta. Consiste apenas em reconhecer dois fatos. Em primeiro lugar, que o crescimento do cyberespaço resulta de um movimento internacional de jovens ávidos para experimentar coletivamente formas de comunicação diferentes daquelas que as mídias
clássicas nos propõem. Mídias clássicas aqui nós podemos entender como aí, os meios de comunicação de massa tradicionais, né? TV, rádio. Em segundo lugar, que estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação e cabe apenas a nós explorar as potencialidades mais positivas deste espaço, nos planos econômico, político, cultural e humano. Aqueles que denunciam a cybercultura hoje têm uma estranha semelhança com aqueles que desprezavam o rock nos anos 50 ou 60. O rock era anglo-americano e tornou-se uma indústria. Isso não impediu, contudo, de ser o porta-voz das aspirações de uma enorme parcela da juventude mundial. Também não impediu que muitos de nós nos divertíssemos ouvindo ou tocando juntos essa música. A música pop dos anos 70 deu uma consciência a uma ou duas gerações e contribuiu para o fim da Guerra do Vietnã. É bem verdade que nem o rock, nem a música pop resolveram o problema da miséria ou da fome no mundo. Mas isso seria razão para ser contra? Durante uma dessas mesas redondas que tem se multiplicado sobre os impactos das novas redes de comunicação, tive a oportunidade de ouvir um cineasta que se tornou um funcionário europeu denunciar a barbárie encarnada pelos videogames, os mundos virtuais e os fóruns eletrônicos. Respondi-lhe que aquele era um discurso muito estranho vindo de um representante da sétima arte, pois ao nascer, o cinema foi desprezado como um meio de embotamento mecânico das transformações por quase todos os intelectuais bem-pensantes, assim como os porta-vozes oficiais da cultura. Hoje, no entanto, o cinema é reconhecido como uma arte completa, investido de todas as legitimidades culturais possíveis. Parece, contudo, que o passado não é capaz de nos iluminar. O mesmo fenômeno pelo qual o cinema passou se reproduz hoje com as práticas sociais e artísticas baseadas nas técnicas contemporâneas. Então, nós podemos verificar como o autor percebe esse olhar, né, inicial de um certo estranhamento em relação a essas tecnologias. Tão logo essas tecnologias vão se afirmando, né, enquanto padrão em suas várias expressões, e vai, de fato, moldando, né, moldando aí costumes, moldando a cultura mundial. Estas não são denunciadas como estrangeiras, americanas, inumanas, embotantes, desrealizantes, etc. Não quero de forma alguma dar a impressão de que tudo o que é feito com as redes digitais seja bom. Isso seria tão absurdo quanto supor que todos os filmes sejam excelentes. Peço apenas que permaneçamos abertos, benevolentes, receptivos em relação à novidade. Friso essa citação, receptivos em relação à novidade. Né? A novidade assusta. A novidade, muitas vezes, pode promover abalos, né? Pode promover uma atitude de fechamento, mas o autor nos adverte da necessidade de uma abertura, de um pensar a novidade como algo que servirá ao progresso, servirá não exatamente à totalidade de solução de nossos problemas, né? Como ele mesmo adverte, a miséria, a fome, que são problemas persistentes, estruturais, não apenas
em um único país, né, mas nos variados povos aí do globo terrestre. Mas a internet ela tem, então, um papel aí muito fundamental nessas novas expressões, criando aí, já também utilizando de Weber, né, as teias de relações, né, teias de relações virtuais que a web, que as redes sociais possibilitam, né, a todos nós que estamos aí inseridos na chamada pós-modernidade, né, que tentemos compreendê-la, pois a verdadeira questão não é ser contra ou a favor, mas sim reconhecer as mudanças qualitativas na ecologia dos signos, o ambiente inédito que resulta da extensão das novas redes de comunicação para a vida social e cultural. Apenas dessa forma, seremos capazes de desenvolver estas novas tecnologias dentro de uma perspectiva humanista. Friso essa ideia da perspectiva humanista, uma perspectiva que pensa no ser humano e está voltada para o bem-estar, para a emancipação desse ser humano, né? Como ele bem coloca, reiterando, né, a questão, existe aí questões como os hackers, né, como os ataques virtuais, a própria rede sendo utilizada para determinados fins que consideramos maléficos, né, a toda a sociedade, mas podemos sim construir, a partir da cybercultura, a partir da web, espaços de convivência, diálogos cada vez mais intensos e dinâmicos entre os diferentes agentes sociais, né? Consolidando, assim, formas de socialização, formas de contatos sociais muito peculiares e benéficos a toda a sociedade. Mas falar de humanismo não é justamente uma característica dos sonhadores? A questão parece estar definida. Os jornais e a televisão já decidiram. O cyberespaço entrou na era comercial. Os vendedores invadem a internet. Segundo a manchete do Le Monde, tornou-se uma questão de dinheiro envolvendo os pesos pesados. O tempo dos ativistas e dos utopistas já terminou. Se você tentar explicar o desenvolvimento de novas formas de comunicação transversais, interativas e cooperativas, ouvirá como resposta um discurso sobre os ganhos fabulosos de Bill Gates, presidente da Microsoft. Os serviços online serão pagos, restritos aos mais ricos. O crescimento do cyberespaço servirá apenas para aumentar ainda mais o abismo entre os bem-nascidos e os excluídos, entre os países do norte e as regiões pobres, nas quais a maioria dos habitantes nem mesmo tem telefone. Então, o autor aqui tece uma crítica, né, em relação à questão da desigualdade social e do próprio sistema capitalista, né, aí que faz uso desses aparatos, desses serviços, né, oferece esse serviço à população de forma individual, paga, né, e o acesso justamente a grande parte dessa cultura fica restrita, né, e a gente pode perceber essa desigualdade que privilegia, né, alguns a acessos a tecnologias, a variados tipos de informação, né, e outros que ficam à mercê, né, de tudo isso, espelhando todos esses quadros, esses cenários,
na sociedade de classes, né? Sociedade em que uma parcela, uma minoria detém a propriedade, né, acesso aos bens de consumo, e uma maioria fica distante, né, alheia a tudo isso. Um autor autônomo, separado da sociedade, da cultura, seriam apenas entidades passivas percutidas por um agente exterior. Defendo, ao contrário, que a técnica é um ângulo de análise dos sistemas sociotécnicos globais, um ponto de vista que enfatiza a parte material e artificial dos fenômenos humanos, e não a entidade real, que existiria independentemente do resto, que teria efeitos distintos e agiria por vontade própria. As atividades humanas abrangem de maneira indissolúvel interações entre pessoas vivas e pensantes, entidades materiais, naturais e artificiais, ideias e representações. Esse aspecto é interessante porque nos lembra muito aqueles filmes de ficção científica, né? Em que as criaturas acabam se tornando autônomas em relação a seus criadores, a ponto de ameaçarem, né? Começarem a ter vida própria, ameaçando exatamente os seus criadores. Então, a ideia, né, do Levi é, na verdade, de desmistificar, né, esse aspecto que nos parece, inclusive, plausível, né, de ser colocado no mundo de hoje, né? Essa questão, juntamente a que eu havia colocado para vocês anteriormente, né, a respeito da desigualdade, ela pode ser pensada também a nível de uma reprodução da dominação, né? Então, podemos aí nos referir, por exemplo, a Pierre Bourdieu, né? As redes, elas contribuem justamente para os seus criadores, né, contribuírem para uma ética de emancipação do ser humano, ou justamente contribuem para afirmarem uma razão instrumental, pragmática, de dominação e de perpetuação de desigualdades e de predomínio de representações de poder na sociedade. Então, é algo que podemos refletir, né, a partir dos últimos trechos que nós acabamos de ler aqui com vocês. Bom, para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos partir para a página 29 e eu vou pegar alguns outros trechos de páginas seguintes, só para a gente estar aí finalizando as nossas reflexões a respeito do livro Cybercultura. Página 29, parte 2, a infraestrutura técnica do virtual. A emergência do cyberespaço, o subtema. Os primeiros computadores, calculadoras programáveis capazes de armazenar os programas surgiram na Inglaterra e nos Estados Unidos, em 1945, por muito tempo reservados aos militares para cálculos científicos. Seu uso civil disseminou-se durante os anos 60. Já nessa época era previsível que o desempenho do hardware aumentaria constantemente, mas que haveria um movimento geral de virtualização da informação e da comunicação, afetando profundamente os dados elementares da vida social. Ninguém, com a exceção de alguns visionários, poderia prever naquele momento os computadores ainda eram grandes máquinas de calcular, frágeis, isoladas em salas, refrigeradas, que cientistas em uniformes brancos alimentavam com cartões perfurados e que, de tempos em tempos, cuspiam listagens ilegíveis. A informática servia aos cálculos,
científicos, às estatísticas dos estados e das grandes empresas, ou a tarefas pesadas de gerenciamento, folhas de pagamento, etc. A virada fundamental data talvez dos anos 70. O desenvolvimento e a comercialização do microprocessador, unidade de cálculo aritmético e lógico localizada em um pequeno chip eletrônico, dispararam diversos processos econômicos e sociais de grande amplitude. Eles abriram uma nova fase na automação da produção industrial. Robótica, linhas de produção flexíveis, máquinas industriais com controles digitais, etc. Presenciaram também o princípio da automação de alguns setores do terciário, bancos, seguradoras. Desde então, a busca sistemática de ganhos de produtividade por meio de várias formas de uso de aparelhos eletrônicos, computadores e redes de comunicação de dados, aos poucos, foi tomando conta do conjunto das atividades econômicas. Essa tendência continua em nossos dias. Então, o autor traça aqui, né, um histórico todo esse cenário, né, que nós temos no mundo atual, a informática, a nanotecnologia, então as origens, os antecedentes de todo esse processo, né? Podemos destacar como que esse processo ele foi se popularizando, né? Foi se disseminando aí no seio da sociedade, chegando, né, a um padrão aí nas relações de trabalho, nas relações de convivência, né, como nós vemos aí a partir das redes sociais, Facebook, Twitter, dentre outros. Então, é um ponto aí bem interessante da gente estar aí destacando. Nós vamos falar um pouquinho sobre realidade virtual, segundo o autor. Eu pego aqui um trecho sobre o virtual em geral. A universalização da cybercultura propaga a copresença e a interação de quaisquer pontos do espaço físico, social ou informacional. Nesse sentido, ela é complementar a uma segunda tendência fundamental, a virtualização. A palavra virtual pode ser entendida em ao menos 3 sentidos. O primeiro, técnico, ligado à informática. Um segundo, corrente. E um terceiro, filosófico. O fascínio suscitado pela realidade virtual decorre em boa parte da confusão entre esses 3 sentidos. Na acepção filosófica, é virtual aquilo que existe apenas em potência e não em ato. O campo de forças e de problemas que tende a resolver-se em uma atualização. O virtual encontra-se antes da concretização efetiva ou formal. A árvore está virtualmente presente no grão. No sentido filosófico, o virtual é obviamente uma dimensão muito importante da realidade. Mas no uso corrente, a palavra virtual é muitas vezes empregada para significar a irrealidade, enquanto a realidade pressupõe uma efetivação material, uma presença tangível. A expressão realidade virtual soa então como um oxímoro, um passe de mágica misterioso. Em geral, acredita-se que uma coisa deva ser ou real ou virtual, que ela não pode, portanto, possuir as duas qualidades ao mesmo tempo. Contudo, a rigor, em filosofia, o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Virtualidade e atualidade são apenas 2 modos diferentes da realidade. Se a produção da árvore está na essência do grão, então a virtualidade da árvore é bastante real, sem que seja ainda atual. É virtual toda entidade desterritorializada, capaz de gerar diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem contudo estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular. Podemos afirmar que a realidade virtual, todas essas questões, né, que nós estamos percebendo aí, não estão mais presas a um território, né, a uma realidade estática, né, mas se constitui num processo dinâmico
e multifacetado, né? Na internet, nos processos, né, de informação, nós percebemos, a partir de uma perspectiva filosófica, sempre um vir a ser, né? Processos, programas cada vez mais modernos, né, que se sobrepõem aos anteriores, e esses mesmos programas anteriores, né, eles acabam tendo um período até relativamente curto, né, de vigência na sociedade, dada a rapidez desses processos de transformação, né? Então a gente lembra aqui Bauman, né? Esse processo veloz, líquido, né? Em que as coisas não se solidificam, né? Não há nem tempo de se solidificar. A mudança ela é repentina e num piscar de olhos, né? Então essas são características bem importantes aí para nós estarmos destacando, né? Essa realidade virtual de que o autor nos coloca e que nós estamos aí inseridos, né, com a inteligência artificial, com os processos automáticos, né, de resolução de problemas diversos, né, bancos, agências, a utilizarem tais processos. O que é cyberespaço? A palavra cyberespaço foi inventada em 1984 por William Gibson em seu romance de ficção científica Neuromante. No livro, esse termo designa o universo das redes digitais, descrito como campo de batalha entre as multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira, econômico e cultural. Em Neuromante, a exploração do cyberespaço coloca em cena as fortalezas de informações secretas protegidas pelos programas ICE, ilhas banhadas pelos oceanos de dados, que se metamorfoseiam e são trocados em grande velocidade ao redor do planeta. Alguns heróis são capazes de entrar fisicamente nesse espaço de dados para lá viver todos os tipos de aventuras. O cyberespaço de Gibson torna sensível à geografia móvel da informação normalmente invisível. O termo foi imediatamente retomado pelos usuários e criadores de redes digitais. Existe hoje no mundo uma profusão de correntes literárias, musicais, artísticas e talvez até políticas que se dizem parte da cybercultura. Eu defino o cyberespaço como espaço de comunicação aberto, pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos, aí incluídos os conjuntos de redes hartzianas telefônicas clássicas, na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização. Insisto na codificação digital, pois ela condiciona o caráter plástico fluido, calculável com previsão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo e, resumindo, virtual da informação, que parece uma marca distintiva do cyberespaço. Esse novo meio tem a vocação de colocar em sinergia e interfacear todos os dispositivos de criação, de informação, de gravação, de comunicação e de simulação. Bom, então após termos feito aí a leitura, né, a oficina virtual, né, de uma forma breve, a respeito da obra Cybercultura, eu deixo um trecho para vocês estarem aí refletindo, né, que é o seguinte: seria a tecnologia um ator autônomo, separado da sociedade e da cultura, que seriam apenas entidades passivas, percutidas por um agente exterior? Então aqui uma problematização, né, a respeito deste tema que
se faz tão presente em nossas vidas, muitas vezes nós não problematizamos aquilo a qual estamos vivenciando, né? Nós agimos de um modo, às vezes, muito automático, né? Dada, inclusive, a cultura a qual estamos inseridos, né? Que naturaliza tanto as relações sociais, como todo esse fenômeno. Então, fica muito naturalizado e acaba que nós não temos essa possibilidade de estarmos indo além, né? Como uma espécie de binóculo, né? Para conseguirmos captar a realidade de uma forma mais qualificada, né? Então, deixo aqui essa pergunta aí a todos vocês, essa reflexão a todos vocês. Curta-metragem que nós vamos assistir agora, esse é o primeiro. Logo após, temos aí um outro, né, curta-metragem, e ambos vão abordar tais questões, né, aí que nós já discutimos, a questão da tecnologia, analfabetismo digital, dentre outros aspectos. Agora a segunda curta-metragem.
Bom, aqui eu deixo novas indagações, novas problematizações aí para vocês a respeito desses aspectos que foram trabalhados até aqui. Você, membro de sindicato ou associação de bairro que participa desse curso, ou mesmo você que prestigia, né, o mesmo, dentro de uma perspectiva habermasiana, a cybercultura pode constituir-se em eficiente atalho para encurtar distâncias entre o universo da esfera pública e o universo da vida cotidiana? Então eu deixo uma pergunta um tanto mais teórica, né? Aí para vocês, que obviamente também se interliga à vivência de mundo, né? Especialmente nesses tempos, né? E é justamente a partir desse contexto que nós estamos vivendo que eu faço a segunda pergunta. Quais são os impactos dessa dinâmica em sua vida e prática sociopolítica em tempos de pandemia? Então, tudo isso que nós já relatamos, somado aí à prática política, né? A preocupação
com o coletivo, com as demandas sociais, num contexto, né, marcado pelo hedonismo, pelo individualismo, pragmatismo. Como é que ficam essas questões a partir do ponto de vista de vocês, né? Então, é algo aí que vai ser bem interessante vocês estarem pensando, refletindo, daí da onde vocês estiverem. Cyberativismo e cyberpolítica, parte 2. Eu vou contar com as contribuições de Maria da Glória Gon, né? Uma especialista, né? Nessas questões ligadas aos novos movimentos sociais. A partir de 2013, novíssimos atores entraram em cena e mudaram o panorama das manifestações no Brasil, com multidões nas ruas após serem convocadas por redes sociais online. As causas para o entendimento dessas alterações devem ser buscadas tanto na conjuntura político-econômica interna do país, como na conjuntura externa. Essa última dada pelos reflexos da crise econômica internacional a partir de 2008, geradora de grandes mobilizações e manifestações ocorridas na Europa, com o movimento dos indignados na Grécia, Espanha, Portugal, as manifestações do movimento Occupy e as ocorridas na Turquia, na Praça Taksim, em 2013, assim como as lutas pela redemocratização no Oriente Médio, com a Primavera Árabe na Tunísia, Egito, etc. É importante destacar que, embora haja grandes diferenças, então o trecho dele segue, né? A autora vai focar, né, nesses novos fenômenos, no aparecimento dessas novas reivindicações, né? Os contextos vão passando e novas demandas também vão surgindo e os grupos, pouco a pouco, vão se mobilizando, né? Grupos esses que visam aí a transformação, reformas no âmbito social, né? Então, a Maria da Glória Gon vai estar aí especificando tais fenômenos. Os novos movimentos sociais. 2. Os protestos de junho demarcaram a inclusão de novas formas de ativismo transnacionais, atuando em questões locais e nacionais, além de retomarem com força demandas focadas em problemas da vida cotidiana, mobilidade urbana, emprego, finanças, salário, dívidas, serviços sociais como educação e saúde, moradia popular, terra para viver e plantar, demanda já secular, agora em confronto com agronegócio e outros, etc. Bom, temos aqui alguns aspectos a serem destacados. Pego especialmente o período da primeira Revolução Industrial, especialmente, quando a classe trabalhadora, especialmente na Inglaterra, né, a pioneira da Revolução Industrial, vai vivenciar processos intensos de exploração nas fábricas. Tais fenômenos serão denunciados, né, especialmente nas obras de Marx e Engels, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, além do socialismo científico, né, materialismo histórico dialético. Também teremos a presença dos socialistas utópicos e do anarquismo, né, com Proudhon, Bakunin,
Então, esse primeiro momento, percebemos essa questão do trabalho, né, sendo uma demanda principal, né, um eixo aí principal das reivindicações, né, apesar das leis sanguinárias dos governos, né, que Marx levanta, né, ali em O Capital, toda a pressão, né, que a classe trabalhadora vai estar submetida, tanto do ponto de vista da carga horária e de toda a imposição, né, da burguesia, quanto também dos governos nacionais daquela época. A partir do decorrer, né, da história, nós vamos percebendo uma alteração nesse perfil das demandas sociais, né, e uma alteração até mesmo no entendimento do que seja problema social. Eu exemplifico, né, com a questão do meio ambiente, né? Meio ambiente que até então não fazia parte, né, das pautas ou agendas governamentais e que, com o passar do tempo, né, foi a partir de transformações nesse entendimento, né, foi sendo adicionado às reivindicações e mesmo vamos percebendo também as organizações, movimentos, né, associados a essas novas pautas, né. Outro aspecto que eu gostaria de enfatizar é em relação à diversidade, né, agora, nessa mobilização no que diz respeito ao fato de não estarem mais focados apenas, né, como ponto de partida a rua, né? A rua que até então era vista, era percebida, né, enquanto marco inicial dessas manifestações, passa a ser antecipada pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né, pelas novas mídias. Então, é algo que podemos aí estar observando, né? No Brasil, nós temos também um histórico, né, desde longa data, vamos colocar aí o período colonial, com os diferentes movimentos sociais de diferentes camadas, né? Classes médias, classes populares, né, que justamente anseiam por melhorias. Podemos colocar Canudos, revolta da vacina, Chibata, e movimentos que vão aí se aproximando na nossa época, né? Movimentos ligados à transformação, mas também movimentos ligados ao status quo, né? À conservação de privilégios, que não alteram, né, de alguma forma a estrutura social. Então nós teremos aí uma diversidade, né, de finalidades e de perfis, né, de características nesses movimentos sociais, tanto no Brasil como a nível mundial. Os novos movimentos sociais 2. Em 2014, os novíssimos atores que entraram em cena em junho de 2013 continuaram nas redes sociais, online, e saíram às ruas em tímidos atos contra a Copa do Futebol no Brasil e seus grandes gastos, não atraindo a maioria da população. Durante o período eleitoral para a presidência da República em 2014, ocorreu intensa mobilização das redes sociais e alguns grupos criados tiveram grande atuação
nas manifestações de março de 2015. Aqui é um exemplo, né? Mas nós temos outros eventos, né, que podemos destacar, né? Ali no início dos anos 90, né, os Caras Pintadas, as Direta Já, a partir aí de 85, né, com as pressões pelo retorno, né, aí do voto direto, e a questão, né, também do feminismo, dos grupos LGBTQI, né, mais, dentre outros, né, que nós vamos estar aí focando, né, movimento negro, dentre tantos outros importantes grupos, né, que vão aí pressionar, que vão estar atuando, né, no sentido de aprimorar, transformar a realidade vivenciada em dado contexto. Eu vou iniciar pelo cyberativismo indígena, né? Cyberativismo, o ativismo nas redes, né? Eu tenho aqui, antes de trabalhar propriamente com o vídeo, né, alguns dados referentes à população indígena que vão estar aí indo de encontro à necessidade, né, desse cyberativismo, desse empenho, né, dos grupos em alteração dessas realidades. Bom, Sandor Weg e o livro Classificações das Formas de Ativismo Online, o caso dos cyberprotestos contra o Banco Mundial 2013, tradução livre, destaca para nós três grupos as quais o autor divide, né, essa questão de uma forma didática, né, para compreendermos o chamado ativismo online, ou ativismo virtual. Primeiro, conscientização e prática política. O segundo, organização e mobilização. E o terceiro, ação e reação. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito de cyberativismo e diversidade de gênero. A questão dos movimentos, né, LGBT ou LGBTQIs, né? Eu coletei alguns dados referentes a essa questão e eu vou repassá-los para vocês. A pesquisa de informações básicas municipais, perfil dos municípios, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indicam que apenas 79 municípios brasileiros têm legislação de combate à homofobia, de um total de 5.565 analisados em 2011. Somente 486 cidades adotam ações para o enfrentamento da violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Tem um dado extraído do site ponte.org. Pela primeira vez, desde o lançamento do Atlas da Violência, ocorrido em 2007, o recorte de violência sofrida pela população LGBT+, e mais, foi contemplada no documento. As estatísticas foram divulgadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e refletem estatísticas de violência coletados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde ao longo de 2017. Sem o respaldo de dados oficiais, uma vez que no censo do IBGE não há distinção por orientação sexual ou identidade de gênero,
As únicas instituições que realizavam levantamentos de violência para LGBT+, com o grupo gay da Bahia, que realiza o estudo há 39 anos, e a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, focada na coleta de dados de violência contra pessoas transgêneros, transexuais e travestis. Para a socióloga Tandara Santos, 30 anos, uma das pesquisadoras do Atlas e também conselheira do FBSP, a ausência de dados oficiais deve ser o primeiro recado da inclusão da violência contra LGBT+, no relatório. As fontes que a gente usa são as duas fontes que existem hoje, produzidas pelo poder público, que são o Disque 100 e os dados do Sinan. Mas não existem os dados oficiais que existem sobre outros tipos de violência, como a declaração de óbito do Ministério da Saúde ou até mesmo o boletim de ocorrência, esse da Segurança Pública. Essas duas fontes não existem, explica Tandara. Como não há dados sobre a população LGBT+, no levantamento do IBGE, ou nas declarações de óbito e boletins de ocorrência, o Atlas buscou dados em duas fontes, Disque 100 e Sinan. Mas ambos os locais apresentam uma falha grave. Não há a distinção de orientação sexual, que contempla lésbicas, gays e bissexuais, e identidade de gênero, que contempla transexuais, travestis e intersexuais. De acordo com o dossiê dos assassinatos e violência de 2018, lançado este ano, naquele ano 2019, né, no Dia da Visibilidade Trans, comemorado em 29 de janeiro, em números absolutos, o Rio de Janeiro foi o que mais matou a população trans em 2018, com 16 assassinatos. Em segundo aparece a Bahia, com 15 casos, e o terceiro fica São Paulo, com 14 casos. O quarto lugar é Ceará, com 13 assassinatos, e ocupando a quinta posição o Pará, soma 10. Ao todo, em 2018, foram 167 pessoas trans assassinadas. Outro dado importante do dossiê é a faixa etária. 60,5% das vítimas tinham entre 17 e 29 anos. A marginalização de pessoas trans também aparece no documento. Do total, 65% dos assassinatos foram direcionados àquelas que são profissionais do sexo e 60% deles aconteceu nas ruas. E as vítimas transgêneras também têm cor, com 82% dos casos identificadas como se tratando de pessoas negras e pardas. Então, nós podemos destacar aqui a questão da homofobia, né, como sendo um problema aí recorrente. Além disso, nós temos associado a esse fato a carência de dados, como foi apresentado na matéria anteriormente. Somado a isso, também a necessidade de uma abertura, né, uma maior abertura nos espaços decisórios, nos espaços de poder, né, parlamentar, para que representantes desses segmentos possam atuar de forma ativa, né, ali, e engajada na luta contra o preconceito e em benefício desse segmento e de todos. Cyberativismo negro e mulheres negras. Então, nós temos aqui um outro aspecto, né, importante aí para nós discutirmos, e eu vou proceder da mesma forma como fiz aí com o segmento LGBT, né, QI+. Dados de população negra e alguns outros aspectos importantes para nós
refletirmos aqui. Segundo o Mapa da Violência 2015, entre 2003 e 2013, o número de homicídios de mulheres negras aumentou 54,2%, passando de 1.864 para 2.875. No mesmo período, o número de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, de 1.747 para 1.576. Disponível em agenciabrasil.ebc.com.br e também no site do IBGE. O informativo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população negra tem 2,7% mais chances de ser vítima de assassinato do que os brancos. Em entrevista ao site exame.com, a analista de indicadores sociais do IBGE, Luanda Botelho, diz que enquanto a violência contra pessoas brancas se mantém estável, a taxa de homicídio de pretos e pardos aumentou em todas as faixas etárias. Então, ela continua, né? Na série de 2012 a 2017, que foi o período que a gente analisou neste estudo, houve aumento da taxa de homicídios por 100 mil habitantes da população preta e parda, passando de 37,2% para 43,4%. Enquanto para a população branca, esse indicador se manteve constante no tempo, em torno de 16%, disse Luanda Botelho, né, analista de indicadores sociais do IBGE. Outro ponto aqui que eu quero destacar é referente ao saneamento básico. A população que habitava em moradias com alguma deficiência no saneamento em 2018, 69,404 milhões eram pretos ou pardos. Outros 25,015 milhões eram brancos. No ano passado, era a maior proporção da população preta ou parda residindo em domicílios sem coleta de lixo, 12,5%, contra uma fatia de 6% da população branca, sem abastecimento de água por rede geral, 17,9%, contra 11,5% da população branca, e sem esgotamento sanitário por rede coletora ou pluvial, 42,8%, contra 26,5% da população branca. Esses dados também estão disponíveis no site exame.com. Eu listo aqui, né, alguns desafios, né, a negritude, a questão das mulheres negras, né, a qual também eu vou aqui dedicar o vídeo, né, que separei. Os desafios, lutas antirracistas, né, as políticas de ações afirmativas, né, ou as cotas raciais, as políticas públicas que valorizam o ensino, a cultura e a história afro-brasileira, leis mais rígidas contra o racismo, né, a questão do crime de injúria racial que abranda a punição, né, a defesa das comunidades quilombolas, especialmente os despejos, né, que nós assistimos aí na mídia, né, de populações quilombolas, maior representatividade no parlamento, né? São desafios aí muito necessários, né? E seculares, né? No caso aí temos aí uma trajetória secular de lutas, né? Desde Zumbi dos Palmares, passando aí por lutas em diferentes contextos, né? Na história do Brasil e na história mundial. Então agora eu vou colocar para vocês aqui o vídeo.
mulher negra sempre teve voz. A gente não era escutada, que é absurdamente diferente. Dando seguimento às lutas de suas ancestrais, essas jovens utilizam a arte e a tecnologia para combater o racismo. O afeto entre nós, essa relação de rede fora do virtual, é uma relação que as mulheres negras fazem há muito tempo. Desde 84, nenhum filme dirigido por uma mulher negra chegava ao circuito comercial, né? Um racismo muito estrutural no país. A gente percebeu no audiovisual mais uma plataforma para denúncia. Sexta, 15 para as 11 da noite. Então, aqui nós vemos esse movimento, né, que liga a questão racial e a questão de gênero, né? Fatores aí tão importantes, né, e que carecem de maior atenção, né, do poder público e aí também de pautas legislativas, né, que possam, de fato, contemplar, né, tais demandas. Bom, para encerrar este vídeo, né, para que o mesmo não fique tão longo, né, tão extenso, eu vou fazer os meus comentários a respeito dos dados, né, referentes à população indígena e vou sugerir a vocês que assistam no YouTube este vídeo, né? Nós temos aí outros tantos vídeos relacionados ao cyberativismo indígena, né? Mas esse aqui é bem representativo para vocês estarem aí entendendo essa questão, né? E a questão da visibilidade, né, dessas populações na sociedade civil. Segundo a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, com os dados apresentados no site observatorioterceiro-setor.org.br, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos no litoral do país e 1 milhão no interior. Em 1650, esse número já havia caído para 700 mil indígenas, e em 1957 chegou a 70 mil, o número mais baixo registrado. De lá para cá, a população indígena começou a crescer. De acordo com o último censo demográfico, realizado em 2010 pelo IBGE, o Brasil tem 896,9 mil indígenas. Isso significa que o número de indígenas no país, em 2010, representava 29,9% do número estimado para 1500, quando começou a colonização. Deste total, 817,9 mil se autodeclararam indígenas no quesito cor ou raça, do censo 2010. E 78,9 mil residiam em terras indígenas. E, embora tenham se declarado de outra cor ou raça, principalmente parda, 67,5%, consideravam-se indígenas de acordo com aspectos como tradições, costumes, cultura e antepassados. Ao todo, ainda existem 305 etnias que falam 274 línguas. Então, aqui eu levanto também alguns desafios, né? A demarcação de terras indígenas, as políticas de ações afirmativas, as políticas públicas que valorizem o ensino, a cultura e a história nativa, maior representatividade no parlamento, melhoria nos serviços de saúde e saneamento básico nas aldeias. Então, nós temos aí um quadro também bem importante, né, para nós estarmos aí analisando, né, as populações indígenas. Registro também a atuação
da articulação dos povos indígenas do Brasil, né, nas mídias sociais, dentre outras entidades e grupos, né, organizados que atuam de forma engajada e muito ativa, né, justamente aí na defesa dos direitos dos povos indígenas. Bom, aqui eu apresento as referências que eu me baseei para gravar, né, este vídeo e apresentar esse tema para vocês. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.